Informação importante sobre o futuro de Paulinho, jogador mais caro do elenco do Corinthians, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema e conta também que o Palmeiras acaba de ser condenado pela FIFA a um pagamento em 45 dias sobre o risco de transfer ban. E Vladimir, goleiro do Santos, será dispensado? Tenho informações importantes sobre o tema, falo também quem pode voltar de empréstimo no Flamengo. Já o Internacional acertando uma venda extremamente importante do ponto de vista financeiro. Tem ídolo do Vasco deixando o clube. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM. E o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Estou colocando na tela jogos dessa quarta-feira no Campeonato Brasileiro com os meus palpites. Cruzeiro e Bahia vou de empate, Palmeiras e São Paulo vou de Palmeiras, Cuiabá e Corinthians vou de empate, Grêmio e Flamengo vou de rubro-negro. Lembrando, para apostar na 1xBet é super simples. Pegue o link que está no comentário fixo, faça agora mesmo o seu cadastro. Só não esquece do código Nicola na hora de fazer o seu depósito, para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Ficou alguma dúvida? Escreve e a gente responde. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Evanilson, ex-jogador do Fluminense, o grande destaque brasileiro na Liga dos Campeões nessa quarta-feira. O cara marcou 3 gols saindo do banco de reservas na virada do Porto contra o Real Antwerp, placar final de 4-1, o Eustáquio completou a goleada do Porto. Já Thiago Neves anunciou sua aposentadoria. O meio atacante, com passagens para o Fluminense, Cruzeiro, entre outros, tem 38 anos de idade e não atuava desde 2021, quando deixou o esporte. Quero falar também sobre o Fortaleza, que foi escoltado por milhares de torcedores na capital cearense com destino ao Uruguai. O ônibus que levou a delegação recebeu o carinho de muita gente e foi de Fortaleza que eles embarcaram para o Uruguai, palco da partida decisiva da Sul-Americana, jogo marcado para o próximo sábado. Quero contar ainda que Pedro Caixinha passou a ter seu nome especulado como possível técnico do Atlético Mineiro para a próxima temporada. Nas últimas horas também chegaram a especular que Juan Pablo Vojvoda é outra alternativa. Não consegui a confirmação de dirigente nenhum do Galo a respeito dos dois nomes, mas o que se sabe é que Filipão parece balançar no cargo. Para a próxima temporada, nesse ano, certamente ele continua. Saideira do giro de notícias, mais duas. Candidato à presidência do Vasco, Eduardo Cassiano abriu mão de concorrer na eleição e anunciou que vai apoiar Pedrinho. O ex-jogador de futebol e ex-comentarista do Sport TV é um dos candidatos, talvez o principal candidato, e agora passa a ter o apoio do Eduardo Cassiano. A saideira do giro de notícias, Ronaldo, dono da SAF do Cruzeiro, decidiu se pronunciar a favor de Lidson Potti, um dos candidatos à presidência do Cruzeiro. A eleição está marcada para essa quinta-feira e o Lidson, que é o candidato da situação, concorre contra Ronaldo Granata, que chegou a ser vice-presidente num dos períodos de maior dificuldade e problemas na administração do Cruzeiro, aquela época de Wagner Pires de Sá e companhia. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama. Tem ídolos se despedindo do clube. Alex Teixeira vai ficar somente até 31 de dezembro, quando se encerra seu contrato. O Vasco já comunicou ao jogador que ele não faz parte dos planos para a próxima temporada. Era algo meio imaginável, né? Desde que o Ramon Dias foi contratado, 14 partidas, e o Alex Teixeira esteve em campo em apenas 33 minutos. Pouquíssimo destaque, tem sido relacionado para todos os jogos, esteve no banco de reservas em todas as partidas, exceção aquelas em que ele foi titular, mas é alguém completamente fora dos planos. No total, desde o início do ano, são 29 jogos, 3 gols e 6 assistências. O problema nem é salário, tem muitos jogadores no Vasco hoje que ganham muito mais do que o Alex Teixeira, mas a avaliação interna é de que ele já não consegue entregar aquilo que se espera. A dúvida que fica é: Alex Teixeira se aposenta ou segue jogando para a próxima temporada num rival vascaíno? Jogador de 33 anos de idade, absolutamente realizado do ponto de vista financeiro, depois de passagens por Ucrânia e China. A verdade é que o retorno dele a São Januário, que foi durante tanto tempo muito esperado, acabou não trazendo tudo aquilo que se imaginava. Hora de falar sobre o Internacional, com negociação encaminhada. Johnny, volante do Internacional com um passaporte americano, tem venda fechada com o Betis da Espanha.
negócio gira entre 6 e 7 milhões e meio de euros. Por que dessa diferença? 6 milhões de euros são fixos, 31 milhões e 700 mil reais. O Internacional ainda pode faturar até mais 16 milhões de reais, de acordo com metas alcançadas, de acordo com a performance do atleta no futebol espanhol. A tendência é que ele se transfira assim que o Campeonato Brasileiro terminar, se apresenta em janeiro no Betis, na reabertura da janela no futebol europeu. O Inter ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. No atual elenco, Rômulo e Gabriel devem disputar a condição que era de titular do Johnny, mas não está descartada a chance de o Inter recorrer ao mercado para tentar mais um substituto. Achei a venda interessante, números legais, por alguém que nunca conseguiu convencer o torcedor de que era um titular importante. Bora falar agora sobre o Flamengo. Será que alguns dos atletas emprestados têm chance de voltar ao rubro-negro para 2024? O Fla tem só 4 jogadores emprestados. São eles o goleiro Hugo Souza, que já foi titular do Flamengo e hoje atua no Chaves, é titular no Campeonato Português. Matheus Gonçalves, ponta direita, revelado na base, chegou a ser bastante usado com o Vitor Pereira, perdeu espaço com o Jorge Sampaoli e acabou emprestado ao Red Bull Bragantino, é titular no time vice-líder do Campeonato Nacional. Tem também Thiaguinho, atacante que veio contratado do Náutico, nesse momento no Sampaio Corrêa é reserva. No último, André Luiz, centroavante, emprestado ao Estrela Amadora de Portugal, também é reserva, só tem 2 partidas no ano. Na temporada, no caso, né? Dos 4 atletas, se alguém tiver alguma oportunidade de voltar, será o Matheus Gonçalves, mas o Red Bull Bragantino se prepara para tentar a compra em definitivo. Essa é a estratégia do Red Bull. Mapeia jogadores jovens em clubes brasileiros sem tanta oportunidade, pega o jogador por empréstimo e depois o compra, basicamente o que aconteceu com o Natan, que também era zagueiro do Flamengo. Qualquer novidade sobre esse tema eu volto a comentar com vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o goleiro Vladimir. Reserva no Santos, ele é o reserva imediato do João Paulo e esteve como titular na derrota por 7-1 contra o Internacional. Uma série de boatos começaram a surgir depois dessa goleada. A primeira delas, de que ele teria sido dispensado, de que o Alexandre Galo procurou o empresário dele para tentar rescisão de contrato de forma imediata. Teve gente dizendo que não, que pelo contrário, o Andrés Rueda, o presidente do Santos, tramou nos bastidores uma prorrogação do contrato. Vou contar para vocês o que de fato existe. O vínculo do Vladimir com o Santos se encerra em 2025. E se o Santos quiser dispensá-lo, vai precisar desembolsar 5 milhões de reais, que equivalem aos salários dele até o fim do contrato. Não se imagina que o Santos trate ou pense em alguma coisa nesse sentido. Apesar de uma pressão grande de torcedores que chegaram a se mobilizar para ir à porta do CT para protestar contra atletas, em especial ao Vladimir, que teve atuação bastante ruim na derrota por 7-1. É legal contar que o jogador foi liberado do treino dessa terça-feira, até por conta de toda a pressão que existiria em cima dele. Ele acabou ficando em casa ao lado da família e existe a chance de o Santos também poupá-lo do jogo contra o Curitiba, marcado para essa quinta-feira, jogo de vida ou morte para o Santos. Dependendo do Vladimir, ele vai ser relacionado, vai pelo menos para o banco de reservas, e ainda que seja xingado no processo de aquecimento, é algo com o qual ele já se acostumou. O Vladimir nunca teve muitos fãs no Santos, apesar de ser santista fanático e de ter uma história grande dentro do clube. Só uma última curiosidade, goleiro cujo contrato é longo, na volta ao Santos tinha outras 5 propostas. É bem verdade, de times bem menores do que o Peixe, mas optou por voltar ao Santos, mesmo com opção, com alternativas financeiramente melhores, porque queria jogar no clube pelo qual ele torce desde pequeno. Hora de falar sobre o Palmeiras, condenado mais uma vez pela FIFA e de novo no caso Piquerez. É que a última parcela da compra do atleta junto ao Peñarol do Uruguai atrasou. Peñarol, como já havia feito no final do ano passado, recorreu à FIFA cobrando o valor e também pedindo uma multa. A FIFA acaba de decretar a punição ao Palmeiras. Verdão tem 45 dias para quitar a dívida de 900 mil dólares, que equivale a 4 milhões e meio de reais, acrescida de 90 mil dólares, ou seja, mais 450 mil reais como multa. Pacote total de quase 5 milhões de reais. Se o Palmeiras não pagar nesses 45 dias, será punido com a proibição de inscrição de atletas, o que seria bastante ruim, especialmente porque daqui a 45 dias a gente se aproximaria do momento da janela, da reabertura da janela de transferências no futebol brasileiro. Palmeiras assegura que vai fazer a quitação e essa novela envolvendo Piquerez, Palmeiras e Peñarol vai acabar porque essa é a última parcela. Segunda vez que o Palmeiras
corre o risco de punição pelo mesmo jogador na mesma negociação, sinal de que as coisas não vão tão bem do ponto de vista financeiro quanto se imaginava. Bora fechar o vídeo para falar sobre Paulinho, volante do Corinthians, que tem seu futuro indefinido. O contrato do Paulinho com o Timão se encerra em 31 de dezembro, tá? Mas o Corinthians será obrigado a estender o contrato dele, pelo menos até o fim da recuperação. E aqui vem uma informação exclusiva. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Timão e a previsão de retorno para o Paulinho é de março de 2024. Ele passou por uma cirurgia de joelho, ligamento cruzado, a pior das cirurgias, e a expectativa é de que ele esteja à disposição a partir de março. Muita gente especulando que o Paulinho vai ter seu contrato prorrogado até dezembro do ano que vem. Confesso que achei estranho. O Paulinho tem o maior salário do elenco do Corinthians, R$1,5 milhão de reais mensais. E essa extensão por mais um ano representaria um enorme prejuízo, especialmente porque ele nunca conseguiu jogar ou entregar aquilo para R$1,5 milhão de reais. Jogador que, desde que voltou ao Timão ou na atual temporada, somava apenas 19 jogos, 2 gols. A última partida dele em 24 de maio. Essa pessoa com quem conversei e que contou que a tendência é que ele volte em março, imagina que o Corinthians acerte a prorrogação do contrato com o Paulinho no máximo até a metade do ano. Não se descarta, inclusive, a extensão por apenas 3 meses para que ele termine o tratamento e esteja no mercado, à disposição do mercado, numa condição de atuar. Mas também se discute a possibilidade de uma prorrogação do contrato até a metade do ano. Queria saber a sua opinião. O que você faria com o Paulinho se fosse o dirigente corintiano? Estenderia o contrato até dezembro de 24? Não estender. Primeiro você precisa estender pelo menos até ele terminar a recuperação. Você ofereceria um contrato só até acabar a recuperação? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários. A gente volta assim que surgir mais notícias. Abraço, tchau!